Fala galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Manual das Ferramentas. Para quem não conhece ou para quem não sabe, esse quadro, essa série, é uma série em que eu apresento várias ferramentas. É uma série em que eu explico para vocês como usar a ferramenta. Para quem não conhece, eu explico o que é a ferramenta, como por exemplo, eu já fiz vídeo ensinando e apresentando para vocês essa chave catraca universal, tem link na descrição. Eu já fiz vídeo também de como usar um ferro de solda corretamente, tem link na descrição também. E hoje, mais uma vez, no ramo da eletrônica, nós vamos aprender a como mexer nesse carinha aqui. Para quem não sabe, isso daqui é um multímetro usado para poder medir diversas coisas. A gente vai ver por detalhes daqui a pouco, vamos fazer alguns testes, mas para quem não conhece, multímetro usado para poder medir diversas coisas, diversas escalas no ramo da eletrônica, no ramo da elétrica, e é isso que vamos ver hoje. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gosta de eletrônica, já vai se inscrevendo, clica no botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, já vai deixando seu joinha no vídeo, então se inscreve, clica no sininho, clica no gostei, roda a vinheta. Bora aprender a como mexer no multímetro e ver detalhes dessa ferramenta também. Aqui em mãos eu tenho o meu multímetro. Antes de mais nada, eu vou ensinar para vocês a como mexer no multímetro usando esse modelo aqui, mas segue o mesmo princípio para qualquer outro multímetro que você for usar. Então, antes de mais nada, quando você compra o multímetro, ele vem com esse aparelho digital, alguns vêm com um suporte para você deixar ele assim inclinado, e acompanha também uma ponta de prova, vermelha e preta, para simbolizar positivo e negativo. Vamos voltar aqui para o aparelho. Começando por esses 3 buraquinhos aqui, são chamados de bornes, e como vocês podem ver, cada um tem uma especificação diferente. Temos o COM, que significa comum. Nele você vai sempre colocar o terminal preto, a ponta de prova preta, e os outros você vai colocar a ponta de prova vermelha. Atenção, você vai colocar a ponta de prova vermelha dependendo do que você for medir. Por exemplo, você quer medir volts, você quer medir aqui, ó. Você quer medir volts, resistência, amperes, você coloca aqui. Você quer medir amperes, só que numa escala maior, que seria 10 amperes, você coloca aqui. Esse borne aqui, ó, esse borne só serve para poder medir isso daqui. No caso, colocar aqui, porque é onde a gente mais usa, e ele tem essa chave seletora, que é para você poder colocar aonde você quer medir. Aqui ele está em posição desligado. Aqui você seleciona o que você quer medir. Vamos começar daqui, dando toda essa volta. Detalhe, tem 2 funções aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aqui no canal a gente não vai usar, e também não se usa muito. Mas quem sabe um vídeo muito futuro eu não explico, caso seja necessário ensinar para vocês. Mas enfim, começando aqui, nós temos a escala de medir tensão contínua. Tensão contínua é simbolizado por esse desenho aqui, é uma linha reta com 3 pontilhados. Essa parte aqui, ela serve para poder medir, por exemplo, pilhas e baterias. Aí temos aqui diversos limites. Esses números aqui são números que representam o máximo que ele consegue medir. Por exemplo, 200M. O que é 200M? 200 milivolts. Você não consegue medir uma bateria, você não consegue medir uma pilha dessa daqui. É uma pilha de 1,5 volt, só que é tipo C, ou tipo D, não sei. Você não consegue medir ela. Se eu colocar essa pilha nas pontas de prova, eu vou queimar o multímetro. Então, um exemplo, quero medir essa pilha, eu coloco em 200M, 2000M, eu coloco em 2000M, e que seria 2000 milivolts, ou seja, 2 volts.
Isso daqui tem aproximadamente 1,5 V. Aí eu pego aqui as pontas de prova. Deixa eu só colocar um suporte para vocês poderem ver melhor. Aí, ó. Aí eu coloco a ponta preta no negativo, a ponta vermelha no positivo, e observem ali, marcando 1576 volts. Como vocês podem ver, essa pilha está totalmente carregada, é uma pilha de 1,5 V, que seria aqui, ó, 1,5 V. Eu também posso medir essa pilha colocando aqui na escala 20, desse jeito. Essa chave aqui parece ser um pouco dura, mas ela não é não, tá? Aí eu coloco aqui. Opa. Coloco aqui no negativo, a preta, vermelho no positivo. E, como vocês podem ver, ela deu um valor um pouco mais arredondado. Se eu medir usando aqui, ela vai dar um valor muito mais exato. Se eu medir aqui, ela vai dar um valor um pouco mais arredondado. Vocês devem estar se perguntando, mas por que eu tenho que colocar o preto no negativo e o vermelho no positivo? Regra da eletrônica. Positivo é vermelho, negativo é preto. Então você sempre obedece. Ah, mas se eu colocar o vermelho assim, ó. Se eu colocar o vermelho no negativo e o preto no positivo, vai dar algum problema? Não. A única coisa que vai aparecer, prestem atenção aqui no visor, é isso. Vai aparecer esse sinal de menos, simbolizando que as pontas de provas estão no lugar errado. Ou seja, isso daqui está dando menos 1,5 V. Aí é só você inverter, que dá o valor certo. Outra coisa que também conseguimos medir aqui nesse 20, uma bateria de 9 volts. Aí aqui você olha aqui do lado, ó, negativo, então o preto vem aqui. O preto vem aqui. E o vermelho vem aqui, ó. Vocês podem ver que ela já foi gasta um pouquinho, quase nada, dando 8 volts e... quanto? 8 volts ponto 15. Vamos arredondar para 8 volts ponto 15. Outra coisa também que vocês devem estar se perguntando, ô Jonathan, você está colocando seus dedos nessa parte aí que você está medindo, mas não dá choque isso não? Eu respondo isso para vocês. Não dá choque, porque aqui a gente tem poucos volts. Atenção, nunca falem voltagem ou amperagem. Está completamente errado. O termo certo é corrente ou tensão. Estamos medindo volts, então é tensão. Eu posso colocar aqui, porque o nosso corpo tem uma certa resistência. A gente vai falar sobre resistência daqui a pouco. Nosso corpo tem uma certa resistência, e essa resistência não dá em nada. Eu posso ficar aqui o dia inteiro com a mão aqui, que eu não vou sentir nenhum choque. Aí aqui nós temos outros valores de 200 volts e de 1000 volts. 1000 volts é o máximo que esse multímetro consegue medir. 200 volts e 1000 volts não vai influenciar em muita coisa. Partindo agora para resistência, nós temos aqui uma escala um pouco diferente. Isso daqui é o símbolo ômega, símbolo grego, e na resistência a gente usa como a gente fala ohms. Para que eu uso essa parte aí de medir resistência? Por exemplo, você vai montar um circuito, aí você tem um resistor. Você é que nem eu. Você desmonta um monte de coisa, só que aí você quer um resistor de tal valor. Só que não sabe os valores dos resistores que você tem ali na placa. Aí o que você faz? Você pega um multímetro, pega um resistor que você tenha e encosta aqui nos terminais. Por exemplo, esse resistor aqui eu sei que ele é de 1K. Como que eu sei? Por causa dessas cores aqui, ó. Marrom, preto, vermelho. Isso daqui eu vou estar deixando o link de um aplicativo que você consegue baixar no celular, que ele fala os valores dos resistores. Aí é só você pegar, colocar essas cores aqui nessa ordem, marrom, preto, vermelho, aqui ó, marrom, preto, vermelho e dourado, e vai te dar o valor de 1K ohms. Mas, por exemplo, eu não tenho aplicativo, eu não sei ler faixas, aí eu coloco aqui, ó,
Se isso daqui é de 1K, então ele vai medir aqui, ó, no 2000, que seria 2K. 2K ohms. Aí eu coloco ali, encostando aqui, ó, um resistor de 1K. No caso, se eu colocar uma escala muito baixa, colocar aqui em 200, não vai medir nada. Diferentemente de medir bateria ou essas coisas, se você colocar numa escala muito baixa, por exemplo, eu colocar aqui nos 200M para poder medir essa bateria, eu queimo o aparelho. Se eu colocar em 2000M para medir essa bateria, eu queimo o aparelho. Aqui no caso do resistor, se eu colocar um valor menor, ele só não vai aparecer nada na tela. Aí eu tenho que colocar o valor certo. Eu vou aumentando aqui. Coloco no dos 200 e vou vendo. Opa, deu um valor ali. Então esse resistor deve ser em torno de 1000 ohms, ou então 1K ohms. Aí é um resistor maior, eu mudo. Maior, eu mudo. Maior, eu mudo. Aqui nós temos um limite de 2000 K ohms, que seria 2 mega ohms. Aí aqui podemos medir resistência, dando um valor ali. Como vocês podem ver, é um valor muito alto e ele quase nem mede. Por isso que eu tenho que deixar ele aqui bem aproximado no 2000. Dessa forma. Passando agora para a próxima escala, que é a escala de testes de diodo. Essa parte aqui é uma das partes que, digamos que eu mais gosto do multímetro e é uma das partes que eu mais uso aqui nos projetos que eu faço. Como que ela funciona? Ela tem esses dois símbolos, símbolo sonoro e símbolo de teste de diodo. Primeiro, símbolo sonoro. Como que é? É simplesmente um bip que faz quando a corrente passa de um lado ao outro, passa de uma ponta a outra. Como, por exemplo, vai fazer com esse LED aqui, ó, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Ó, colocar a parte decapada dele aqui. Nesse LED eu coloquei um resistor no terminal negativo. Ó, um resistor de 470, essa daqui é a cor dele, amarelo, violeta, marrom, dourado. E vamos ver se esse fio preto aqui, ó, tá conduzindo energia. Aí eu pego aqui e na saída do resistor eu coloco o terminal. Aí fica o fio aqui, o terminal ali. Eu posso até colocar aqui. Aqui ele já não apita. Só que ele está mostrando o valor. Por que que acontece isso? Dependendo da resistência que o multímetro detectar, ele não vai apitar. Se a resistência for muito alta, ele não apita. Se for muito baixa, ele apita. Ele está apitando, ó. Ó o valor da resistência, quase zero. Agora falando do teste de diodos, vamos supor que, por exemplo, você esteja desmontando algum aparelho, tenha lá uma placa com vários LEDs, e você não sabe se esses LEDs estão funcionando, porém você quer reaproveitar eles caso eles estejam. Como que você faz isso? Se você tiver um multímetro que tenha essa escala de teste de diodos, você pega o LED, aqui eu tenho um LED comum, LED de Natal, de um pisca-pisca que estragou, eu recuperei algumas luzinhas, alguns LEDs. Aí o que você faz? Deixa eu abrir mais aqui as pernas dele, os terminais. Aí você encosta, você pega as pontas do multímetro e encosta. Não acendeu. Aí, se não acendeu, você pega o LED, inverte, ele tava assim, ó. Você pega o LED, inverte ele e faz o teste novamente. Se o LED acender, obviamente ele está funcionando. Aí você consegue reaproveitar ele. Vocês devem estar se perguntando, mas o multímetro não serve só para medir as coisas? Serve, mas ele também serve para poder fazer esse tipo de análise. Você pega um LED, pega as duas pontas, faz o teste dos dois lados, testa positivo e negativo aqui, acendeu, tá funcionando, você consegue reaproveitar o LED. Isso acontece porque o multímetro, nessa função aqui, ele oferece aproximadamente uns 3 volts
nas pontas de prova e você consegue fazer o teste nos LEDs se ele está funcionando. Isso acontece com qualquer LED, por exemplo. Esse aqui não vai dar, ele não vai acender porque tem o resistor ali, ó. Acendeu, mas acendeu bem fraquinho. Você consegue nessa função usar o bip para saber se está tendo continuidade, ou então fazer testes de LED para saber se o LED está funcionando. Partindo para a nossa próxima função, nós temos essas duas aqui, que são as duas funções que eu falei mais no começo do vídeo, que a gente não ia falar sobre. Isso daqui é uma função de sinal digital. Não me perguntem para que serve, porque eu pesquisei, não achei nada sobre, mas também a gente não vai usar, então não tem problema. E tem essa função de HFE, que envolve esse negócio aqui, que é testes de transistores. Transistores é um componente eletrônico, para quem não sabe. E eu não vou entrar em detalhes nessa função, porque a gente também não vai usar. Vindo aqui para essa outra função, é a de 10 amperes. Medição de 10 amperes, que aí no caso você tem que... Vai usar essa daqui, você tira a ponta de prova vermelha daqui e põe ela aqui. Corrente contínua, 10 amperes de corrente contínua. Aí você consegue medir. Se você não mudar, você queima o seu multímetro. Na verdade, você queima um componente que tem dentro dele. Aí tem que fazer a troca. Mas sempre preste atenção nisso. Vai usar 10 amperes? Usa o terminal de 10 amperes. Agora os miliamperes, ó. Isso tudo aqui são miliamperes. Aí você consegue usar aqui, ó, onde está escrito esse MA. Dessa forma. Tá. Esses miliamperes nós temos aqui a maior escala, a menor escala, na verdade. Pode parecer a maior, mas é a menor. Que é 2000 micro. Que daria aproximadamente 0,000002. Temos 20M, que daria aproximadamente 0,002. 200M, que 0,2 amperes. Essa daqui é uma escala em miliamperes e microamperes, que seria 2000 microamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Aqui você põe na escala maior, por exemplo, eu tenho esse LED aqui, um resistor de 470 ohms, para poder ligar numa bateria. Recomendo, sempre que vocês forem usar um LED com uma bateria de 9 volts, coloquem um resistor de 470. Aí você coloca aqui negativo, positivo. Novamente, isso daqui não dá choque e o LED está aceso. Ele acende bem forte. Mas, por exemplo, tá, agora você quer saber quantos amperes de corrente está vindo para o LED, quantos amperes de corrente está passando nesse circuito aqui. Aí o que você faz? Você tem que colocar um multímetro fazendo parte do seu circuito. Como que você faz para poder medir a corrente? Como eu acabei de falar, você tem que fazer com que o multímetro faça parte do seu circuito. Aí como que você faz isso? Você pega uma ponta de prova, coloca no terminal do fio, pega a outra ponta de prova e coloca no terminal da bateria. O LED vai acender e no multímetro vai dar um valor. Como vocês podem ver, está dando negativo porque as pontas de provas estão invertidas. Deu isso? Beleza, só inverter as pontas, sem nenhum problema. LED acendeu novamente. Como vocês podem ver, está dando 7.2, 7.3. Como está dando 7.2, eu posso colocar numa escala mais precisa, de 20 miliamperes. Como não é muita corrente que passa por aqui, 20 miliamperes. Aí eu coloco aqui, ó, 7. Vocês podem ver que ele já fica oscilando mais, ó. Já deu 6.8. Vamos arredondar para 6.7. 6.7. Então, novamente, vai medir corrente, você tem que fazer com que o multímetro seja como se fosse um interruptor.
tá os 2 fios aqui. Aí você tira um dos fios, coloca uma das pontas aqui e no fio que você tirou, você junta. O LED acende e mostra no multímetro quantos miliamperes está passando. Vamos agora para uma parte um pouco mais perigosa, que é a parte de corrente alternada. Corrente alternada, para quem não sabe, é a corrente que sai da tomada. Aí como que a gente trabalha com essa parte de corrente alternada do multímetro? Volta aqui. Corrente alternada é esse Vzinho com o tio. Aqui está. Detalhe muito importante. Sempre que vocês forem medir corrente alternada, esqueçam esse 200. Finjam que ele não existam. Sempre coloquem 750. Por quê? Por exemplo, você vai numa festa e essa pessoa quer instalar algum aparelho na tomada. Só que o aparelho é 110. E ela quer saber se a tomada é 110 ou 220. Se for 220 e você estiver usando 200, você queima por completo o multímetro. Se for 210 e você estiver usando 750, jamais você vai queimar. Então, medir corrente alternada, usa sempre 750. Apoia. A tomada dali está saindo aqui. E como que a gente faz isso? Não se preocupem que isso que eu vou fazer não dá choque. Você coloca um terminal ali. Uma ponta de prova ali, a outra ponta de prova aqui. Vocês podem ver que está dando um valor ali no multímetro de 119 volts. O que isso significa? Que essa tomada aqui, essa tomada que está na minha mão, é 110. Ou seja, eu poderia muito bem medir ela usando 200. Aqui nessa tensão, você pode colocar independentemente da ordem, ó. Tá assim, tá dando valor positivo. Aí eu posso trocar. Vai continuar dando valor positivo, porque aqui não tem polaridade. Então, independentemente da forma, você pode deixar. Você pode colocar de qualquer jeito na tomada. Dando ali 120 volts. Se fosse uma de 700, se fosse uma de 220, eu já estaria no 750 e apareceria aqui 220 e não queimaria o meu multímetro. E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem um joinha de vocês aqui embaixo. Ainda não é inscrito no canal, eu já disse isso no começo do vídeo, mas vou repetir agora. Já se inscreve, clica no sininho aqui embaixo, clica no botão vermelho inscreva-se aqui embaixo. Lembrando também, olhem a descrição, tem bastante coisa que eu coloquei na descrição. Tem link do aplicativo para poder fazer a leitura de resistor. Tem link do vídeo dessa catraca. Tem link de como usar o ferro de solda corretamente. Bem, eu sei que o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas não tinha como resumir. Eu falei as coisas bem detalhadamente para vocês aprenderem realmente. E espero de verdade que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Espero de verdade que da próxima vez que você vê um aparelhinho desse, vocês já vão olhar assim, eu já sei mexer. Se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem no vídeo, reassistam. Se a dúvida não passar, podem colocar aqui nos comentários, que para quem sempre comenta nos vídeos, sabe realmente que eu sempre respondo. A pessoa comenta, 5 minutos depois eu já estou respondendo. Então, ficou alguma dúvida? Volta no vídeo, reassiste, continua com a dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou estar respondendo as suas dúvidas. De qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Todas as quartas-feiras estou aqui às 18h30. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!